Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a terceira temporada Sisu na Prática. O Sisu é uma filosofia finlandesa que eu explico no meu livro. E aqui eu trago um método baseado no acróstico das letras. S de situação, I de intencionalidade, S de solução e U de unicidade. Hoje a gente começa pelo S, pelo que é real. Esse mês de fevereiro é muito significativo para mim, porque a Valen completa 5 anos. 5 anos de empresa e, ao mesmo tempo, uma história que começou muito antes disso. E eu quis começar essa temporada exatamente aqui porque foi em fevereiro e em momentos como esse que eu aprendi uma coisa: a vida muda quando a gente para de brigar com a realidade. E eu quero te contar por quê. Há mais ou menos 15 anos eu tomei uma decisão dentro de mim. Um dia eu abriria uma empresa, mas não era um sonho solto, era uma decisão que pedia clareza. Sisu, para mim, não é teoria bonita, é um jeito de atravessar. E o primeiro passo desse jeito é situação. Tem uma frase que eu falo muito em mentorias: você não vai além sem saber de onde está saindo. Situação é isso, é o seu ponto no mapa, não é sentença, é localização. Mas deixa eu aprofundar isso com você. Quando eu falo de situação, eu estou falando de um inventário do que você sabe, do que você ainda não sabe, e até do que você sabe, mas esqueceu que sabe. É olhar para as suas habilidades, para as suas experiências de vida, para as coisas que você já enfrentou, para o que você aprendeu na prática e também para os sinais que a vida te dá. Às vezes, situação aparece num feedback que você recebe, às vezes aparece numa conversa, às vezes aparece numa frase que alguém diz e aquilo te acorda. Eu lembro de um comentário que eu ouvi ao ser chamada a ir à empresa que eu trabalhava. Alguém me disse assim: se você faz esse trabalho aqui, você pode dar um resultado ainda maior. Eu não tinha essa visão. Na minha cabeça, ainda não conseguia visualizar isso, mas aquela frase abriu uma pergunta dentro de mim. Como assim, um resultado maior? Como eu posso dar um resultado maior? E ali, de novo, eu precisei olhar para a situação. Eu precisei voltar para o meu inventário. O que eu sei fazer bem? Que habilidades eu tenho? Que habilidades eu preciso desenvolver? Que experiências ainda me faltam? O que eu preciso aprender para crescer de verdade? Situação é isso, é reunir as informações com honestidade e formar uma base sólida. Porque quando você junta as peças, você para de andar no escuro. Autoliderança começa com honestidade. Antes de agir, é essencial compreender onde se está. E eu digo honestidade sem julgamento, sem drama, sem maquiagem. Porque quando você não encara a situação, qualquer plano vira fantasia. E fantasia cansa. Cansa porque você tenta viver uma vida que ainda não existe, sem cuidar da vida que existe agora. E talvez enquanto você me ouve, você esteja pensando: tá, Elaine, eu entendi, mas como eu faço esse inventário na minha vida? Você não precisa complicar, você precisa parar e olhar com verdade. O que eu tenho hoje? O que eu sei? O que eu já vivi? O que eu aprendi com dor e com alegria? E o que eu ainda preciso construir? Porque quando você coloca isso na mesa, você para de se sentir perdido e começa a se sentir consciente. E consciência é o que te devolve escolha. Escolha do próximo passo, escolha de como atravessar. Agora eu quero fazer uma prática rápida com você. Eu vou te dar 3 espelhos e em cada um você terá uma frase. Para isso, escolha uma área para refletir: saúde, emocional, trabalho, relação, dinheiro, uma só. Espelho 1, realidade. Hoje, nessa área, a minha situação é: espelho 2, gargalo.
O que mais me impede de ir além aqui é... Espelho 3. Custo. Se eu continuar exatamente assim, qual é o custo para mim? Agora fecha com uma frase honesta e verdadeira. Hoje, nessa área, eu estou e o principal obstáculo é... E aqui vai a reflexão que quero deixar com você. Qual é a pergunta que você precisa responder sobre você mesmo antes de dar o próximo passo? E eu quero te contar uma coisa. No final deste mês, a gente vai disponibilizar um presente para você no site da Valem. O exercício de hoje foi a versão curtinha, de bolso, mas você poderá baixar um material com exercícios completos para aplicar o SISU, olhando para 2026. E se você quiser receber os episódios toda vez que sair, entra no nosso canal do WhatsApp do podcast. É só me mandar um direct escrito, quero entrar no canal do podcast, que eu te envio o link de acesso. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E no próximo episódio, a gente vai para a letra I, intencionalidade. Porque depois de encarar onde você está, você escolhe o rumo